Então vamos lá, pessoal. Neste vídeo vamos aprender a resolver limites de sucessões. Nós iremos resolver dois exercícios mais importantes aí quando falamos de limite de sucessões. Exercícios que apresentamos aí então ao lado. Veja só aqui então ao lado, sim, é dor de cabeça para muito estudante aí porque não sabe das regras aí então práticas para resolver este tipo de limite. Eu sou Júlio Momadi, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos que nós estamos a lançar aqui então todos os dias, tá? Todos os dias tem vídeo novo e também visita a nossa plataforma juliomomadi.com. Eu sou Júlio Momadi e vamos então a este vídeo. Vamos a isso. Muito bem, temos sim dois exercícios bem importantes aí quando falamos de limites aí então de sucessões. Atenção, atenção aí. Agora, vamos sim na prática explicar e daí resolver o exercício de número 1 e logo a seguir vamos tentar pegar também, resolver um passo a passo o exercício de número aí então 2. Vamos começar então em número 1. Então, posso descer um pouquinho só? Vamos descer um pouco. Assim, tá bom. Vamos então resolver e explicar. Atenção. Veja só aqui então. Este tipo de limite que nós temos chama-se limite de sucessões. Visto que temos aqui então aí uma sucessão, não é? Tem uma soma, por exemplo, de números aí então ímpares. Temos 1, 3, 5, 7, a seguir é 9, por aí vai. Até chegarmos neste ponto aqui. Aqui é 2n menos 1, tá? 2n menos 1, visto que é a soma de números ímpares, não é? Então, o termo que gera essa soma seria o 2n menos 1. Atenção, é menos o 2n mais 1, dividido aí, então por 2. Muita atenção aí. Agora, o que nós podemos entender é de que esta parte aqui de cima, não é? Nós podemos escrever com base na soma, visto que aqui temos uma soma. Então, esta soma que nós temos aqui em cima está dividida por esta parte de denominador, que é n mais 1. Então, um dos primeiros pontos, quando encontramos este tipo de exercício, vamos tentar verificar se a soma que nós temos, será que representa uma PA ou PG, que é nesse caso progressão aritmética ou geométrica. Logo, vamos levar esta parte aqui para analisar. Podemos pegar da seguinte forma. Assim, tá bom? Então, esta parte aqui, na verdade, representa uma PA, progressão então, aritmética. Nesta parte aqui, visto que a diferença, por exemplo, entre esse termo e este aqui é igual a 2, a diferença entre este e este também é igual a 2, assim sucessivamente é igual a 2. Então, qual seria a fórmula da soma desta parte aqui de numeradores? Veja só aqui então, a soma dos n termos, não é? Dos infinitos termos, como nós temos aqui, de uma progressão então, aritmética, é dada então para a seguinte fórmula. Vamos colocar então mais para cima, tá? Vamos colocar aqui então a soma dos n termos, será igual, não é? Será igual, nesse caso a quem? Será igual a A1 mais o AN multiplicado então por n, dividido aí então por 2. Exatamente assim. Agora, qual seria o valor de AN e qual seria o valor então de A1? Atenção, nessa sequência que nós temos aqui então em cima, o nosso A1 está bem visível, não é? Este primeiro termo que nós temos aqui então ao lado. Vamos colocar então 1. Então, o A1 é igual a então 1. Agora, qual seria o valor de AN? Atenção, o AN, vamos calcular aqui ao lado. O AN será igual, nesse caso, a A1 mais N menos 1. Vezes aí então, vezes a razão. Atenção, atenção, atenção. Mas agora, tendo esta fórmula, que é o nosso AN, que é nesse caso o nosso enésimo termo, na verdade, este enésimo termo será o termo que gera aquela sequência. Então, é calculado usando essa fórmula. Mas, neste exercício, fomos fornecidos, visto que o termo que gera, não é? A fórmula que gera esses termos, que seriam então o nosso AN, está aqui bem visível, aqui, tá? Que é o nosso último termo. Este aqui, o enésimo termo. Então, nós podemos colocar aqui. Vamos colocar então que o nosso enésimo termo será igual a 2n menos
menos 1. Agora, tendo essas duas fórmulas, nós podemos compilar para encontrar a soma dos enésimos, ou seja, n termos. Vamos colocar aqui. A soma, então, dos n termos será igual, tá? Será igual. Aqui temos o A1, vamos colocar aqui então 1, mais o AN, nesse caso seria o 2n, menos 1. Vamos colocar toda essa expressão no lugar de o AN. E por sua vez, vamos multiplicar por n. Não sabemos quantos termos nós temos naquele ponto, não é? Por isso, só podemos colocar aqui então n termos, visto que é a soma dos n termos. Dividido então por 2. Agora, vamos simplificar. Eu posso cortar normalmente este termo com este termo, visto que são simétricos. Ficaremos, não é? Ficaremos, nesse caso, com 2n multiplicado por n. Aqui dentro desses parênteses, ficamos com 2n. Multiplicado por n, dividido aí, então por 2. Então, nós podemos cortar este com este. Então, resultará apenas n ao quadrado, que seria a soma desta parte aqui. Então, esta aqui poderia ser uma fórmula que representa a soma desta parte, por exemplo. Se você quer somar os primeiros dois termos, então, basta aplicar aqui, não é? Aplica aqui, que será igual a 4. Se quer somar, por exemplo, esses termos, basta colocar aqui então no N3, visto que nós queremos somar então os três termos. Ou seja, quando você coloca então o 3, coloca aqui o 3, isso implica que quer somar os três primeiros termos, que é 1 mais 3 mais 5, que é igual a quem? Igual a 9. Então, quando você coloca aqui o 3, resulta em 9. Então, esta aqui seria a fórmula que nos permite encontrar n termos. A soma, não é? De n termos. Então, vamos levar este aqui, colocamos o lugar de que corresponde, não é? Porque nós temos a somar aqui então os n termos. Então, os n termos é a mesma coisa eu colocar esta parte aqui. Vamos a isso. Nós podemos colocar ali. Vamos colocar nesse caso o limite. Limite, quando n tende, atenção, tende a então infinito, vamos colocar aquele ponto como sendo o n ao quadrado, que divide por n mais uma unidade, menos, não é? Aqui ficamos com 2, e por sua vez em cima temos então o 2n mais uma unidade. Agora, vamos operar este limite. Vamos a isso. Este limite, apenas aplicando umas operações básicas, ficamos nesse caso com o quê? Vamos operar essa expressão. Essa expressão eu posso multiplicar desta forma, não é? Desta forma, e depois multiplicamos a então cruzado. Subimos deste truque aí. Vamos colocar a cá vermelho, só para vocês poderem entender melhor, não é? Nós podemos multiplicar da seguinte forma, assim, e por sua vez multiplicamos cruzado, certo? Certo. Vamos aplicar o mesmo truque. Aqui ficamos com o seguinte caso. O 2 vezes n mais 1, não é? Vamos multiplicar cruzado. Ficamos então com 2n ao quadrado, e por sua vez, vamos colocar o menos, que está aí. Temos então menos, e depois multiplica este termo com esta parte daqui. Ficaremos nesse caso então com 2n mais uma unidade, multiplicado com n mais uma unidade. Agora, continuamos então. Teremos que o limite, quando o n tende a então ao infinito, não é? Aqui ficamos com 2n mais uma unidade. Esta parte aqui ficamos com o quê? Com 2n ao quadrado. Aqui teremos com o quê? Menos, entre parênteses. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Multiplicamos este com este com este. Por sua vez, este 1 também com este, e este 1 com este. Somente assim. Veja só aqui então, vamos colocar a vermelha. O 2n vezes o n simplesmente, teremos ali então o n ao quadrado. Então, o 2n vezes 1, ficamos com 2n. Então, 1 vezes n, ficamos com n. Então, 1 vezes 1, teremos, naquele caso, 1. Agora, vamos fechar. Nós podemos fechar aqui, depois vamos prolongar esta linha. Assim tá bom. Veja só aqui então, continuando mais um pouquinho só, ficamos com o seguinte caso. Veja só aqui então, vamos aplicar aqui então o limite.
quando o n tende, nesse caso, a infinito, então, esta parte aqui ficamos com 2n, não é? Mais 2. Vamos aplicar aqui, então. Vamos aplicar distributivo, este com este, não tem problema. Então, aqui nós ficamos com o quê? O 2n ao quadrado menos o 2n, este com este, some, visto que o sinal negativo altera os sinais de todos os termos que nós temos aqui dentro, tá? Aqui ficará negativo, então este negativo com este negativo some. Este sinal também altera o sinal do que nós temos aqui. Mas, lembre-se, o 2n mais n é igual a 3n. Logo, o 3n ficará negativo. Vamos colocar então o menos 3n. Este menos com este 1, não é? Ficará então com menos 1. Mas agora, limite dessa expressão é muito simples. É muito simples. Basta levar o termo de maior grau no denominador e o termo de maior grau no numerador. Simplesmente assim. Vamos aplicar aqui. Ficamos com o que aqui então? O limite, quando n tende, nesse caso, a infinito, ali ficamos com 2n, o termo de maior grau no denominador, e depois em cima ficamos com menos o 3n. Cortamos este, vamos retirar este com este. Quando é que fica ali? Será igual, então, a menos o sinal negativo, o 3 que divide por 2. Como sendo, então, o resultado final aí. Agora, vamos aplicar a mesma estratégia para o número 2. Atenção! Para o número 2, a não ser que você deste lado, não é? Aprendeu a voar nas notas, por aí vai. Então, não tem como aplicar a fórmula, não é? Não tem como aplicar a fórmula para encontrar esta soma. Então, essa soma daqui, que nós temos aqui em cima, não é? Esta aqui não é calculada aplicando, nesse caso, ainda, por exemplo, PA ou PG. Não é possível. Não é possível mesmo. Os matemáticos deduziram esta fórmula. Então, o máximo que você pode fazer quando encontra uma coisa dessa natureza é só apenas provar. Provar usando indução matemática. Também temos aula aí de indução matemática. Como assim, Julinho? Segundo pela fórmula, não é? Desta aqui, os matemáticos deduziram. Ou seja, a soma dos quadrados dos números naturais será igual, vamos aplicar aqui então. Por exemplo, 1 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado, mais o 3 ao quadrado, este continua, não é? Até o n ao quadrado, será igual, não é? Vamos colocar então, será igual a n, vamos colocar mais para baixo, não é? Aqui será igual, aqui essa fórmula, não é? Será igual, nós podemos continuar aqui, não é? Será igual a n multiplicado por n mais 1 vezes o 2n mais 1 que divide aí então por 6. Então, o máximo que você pode fazer nesta parte aqui é você apenas provar usando indução matemática. Se o que eu escrevi aqui, será que é verdade? Então, provas usando indução matemática. Indução matemática. Matéria dessa primeira classe aí, não é? Mas temos vídeo aqui no canal, é só assistir, tá? Agora, esta soma resulta nesta aqui. Então, o lugar que nós temos aqui em cima, vamos colocar esta parte. Atenção, não é possível sair daqui até aqui usando aí método tradicional, como PA, PG, não é possível, tá? Vamos a isso. Colocamos o limite. Quando n tende a então a infinito, não é? Tende a infinito. Aqui em cima vamos colocar o quê? N mais 1, multiplicado por 2n mais 1. Dividido por n aí então ao cubo. Então, vamos distribuir aqui em cima somente para encontrar a solução. Veja só aqui então. Aqui temos que, vamos distribuir, por exemplo, eu posso começar este com este. Para os grandes matemáticos, pode usar qualquer que seja o método aqui de limite. Consegue ser facilmente, mas no teu caso, distribua, não é? Vamos distribuir primeiramente esta parte e vamos deixar aqui então este n ainda à parte, não tem problema, vamos separar da seguinte forma. Agora, vamos a isso. Distribuindo, ficamos com a seguinte situação, não é? Vamos colocar aqui então o limite. Quando n tende a então a infinito, aqui ficamos com n ao quadrado. Aqui em cima vamos colocar aqui então o n, não é? Colchete, n vezes 2n, ficamos com 2n ao quadrado, n vezes
este 1, ficamos com mais 1. Este 1 vezes 2n, ficamos nesse caso com 2n, não é? Este 1 vezes 1, ficamos então com 1. Agora, vamos a isso. Temos limite quando n tende a então a infinito. Tende a infinito. Vamos a isso. Tende a então a infinito. Podemos colocar aqui o n ao cubo, não é? Vamos colocar aqui então o n ao cubo. Em cima nós podemos colocar o quê? Vamos somar o que nós temos aqui. Temos o 2n ao quadrado. Este com este ficamos então com mais 3n, não é? 3n, aí está mais 1. Agora, vamos continuar. Ficamos com o limite quando n tende a então a infinito. Aqui ficamos com quem? Este n com este 2n ao quadrado, ficamos com 2n ao cubo, não é? Este com este, ficamos então com mais 3n, não é? 3n ao quadrado, então, mais o n. Dividido então por n ao cubo. Agora, neste momento, nós podemos fazer o quê? Podemos levar, não é? O termo de maior grau no denominador e no numerador. Por exemplo, este poderia ser o termo de maior grau, e é. E aqui também, este aqui é o termo de maior grau. Logo, ficamos com o seguinte caso, que o limite, quando n tende a então infinito, daquela expressão será igual a quem está n ao cubo, aí então 2n ao quadrado. Cortamos este com este, que resulta então em 2. Mais ou menos, aí então assim. Então, é assim que nós podemos resolver. Será que está correto? Claro que não. Esse exercício aqui está errado. Por que está errado? Atenção, você esqueceu, não é? De multiplicar ou de colocar o sexto denominador. Atenção aí, atenção. Então, este 6 daqui, não é? Nós colocamos aonde? Nós colocamos, não é? Será dividido aqui está por 6. Agora, quando nós temos nessa situação, não é? Mantemos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador. Atenção. Por quê? Esta parte daqui, que nós temos aqui em cima, não é? Algo simples de corrigir. O n, aqui está entre parênteses, o n entre parênteses, o n mais 1, não é? Multiplicado por 2n mais 1, que divide então por 6, por sua vez, dividido aqui está por n ao cubo, que é neste ponto, vamos manter a nossa primeira fração, que é n mais 1, não é? Multiplicado com 2n mais 1, dividido aí então por quê? Por 2n ao cubo. Ou seja, mantemos a nossa primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. O inverso da segunda fração seria a mesma coisa eu colocar da seguinte forma, não é? Aqui 6, multiplicarmos, nesse caso, por 1 sobre n então, ao cubo. Este com este resultaria então aqui em 6n ao cubo. E depois os cálculos são os mesmos. Então, aqui apareceria 6, aqui também iria aparecer o 6, aqui também iria aparecer o 6, aqui também o 6 e por sua vez aqui também seria então o 6. Então, que resultaria em 1 sobre 3. Simplifica, divide aqui está por 2 e aqui está por 2. Agora sim, desta forma, nós estamos corretos aí. Então, é dessa forma que nós podemos resolver aquele limite, aquele último limite. Eu sou Júlio Momad, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e até os nossos próximos conteúdos. Até lá! O sonho de todo estudante que está a se preparar para o exame de admissão IFP 2025 é ter a resolução de todos os exames dos anos anteriores. Está comprovado. Todos aqueles que tiveram sucesso no exame de admissão, como eu, os meus amigos, colegas, estudantes, usamos exames anteriores para se preparar. Bem, para os mais espertos, já se aperceberam que IFP vem repetindo exames há anos. Como fizeram em 2021, 2022, foi uma autêntica repetição. Analisando todas essas repetições, decidimos elaborar uma ferramenta poderosa, onde colocamos a resolução de todas as questões dos anos anteriores, passo a passo, e acompanhado com a sua respectiva explicação. Não só descendo um pouco de material, você encontra todos os enunciados dos anos anteriores, acompanhado com matéria de exames IFP 2025. Conseguir colocar essa ferramenta poderosa nas suas mãos, não resta dúvida.
que a sua admissão estará garantida. E agora, cabe a ti.